É uma honra para o Rio de Janeiro estar mais uma vez num Lead Conference, Rodrigo Pacheco, porque o Rio talvez seja um dos estados, ou talvez o estado mais querido do Brasil. O Rio é como aquele time de futebol que, se não é o primeiro, é o segundo time de cada um. O sucesso do Rio de Janeiro, com certeza, é o sucesso do Brasil. E a gente enxerga isso, inclusive, quando é abordado pelas pessoas e vê a admiração das pessoas no processo de recuperação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por tempos muito difíceis. Passou por epicentro de crises no Brasil e teve no seu processo de desmonte da economia exatamente o pilar dessa crise que o Brasil inteiro passou. Mas esse tempo, graças a Deus, passou. O Rio de Janeiro, eu estou à frente há 2 anos e meio, e a primeira coisa que nós fizemos, ainda na época de pandemia, foi abrir o diálogo. Tínhamos aqueles decretos de fechamento para fazer, e nós tomamos uma grande decisão naquele momento, que foi não mais tomar decisões sem ouvir a cadeia produtiva, sem ouvir aqueles que realmente produziam. E aquilo foi um divisor de águas, porque conseguimos controlar a pandemia e fazer a economia começar a voltar. A economia ir tomando o seu grau de recuperação, depois veio a questão da vacina. E graças a esse episódio, e está o nosso Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, também no qual eu queria cumprimentar, e o presidente da nossa Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar, que foram fundamentais nesse processo, para que nós começássemos, então, a ter uma nova perspectiva do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro carecia de uma palavra que parece muito simples, mas que é fundamental para todo aquele que governa, que está à frente de um Estado, que é a credibilidade. Essa credibilidade, quando é perdida, Casagrande, aos poucos o que a gente vê é um desmonte na economia. E nós tínhamos uma grande missão, recuperar a credibilidade do Rio de Janeiro. O diálogo com a cadeia produtiva fez com que nós tivéssemos um processo de confiança deles para recuperar essa credibilidade. Começamos, então, com uma grande parceria com o Parlamento, a não mais criarmos legislações que dificultaria o Rio de Janeiro, que era o que acontecia antes. O Rio tinha aquela lógica de cada vez que piorava, aumentava o imposto, criava mais uma taxa. E nós, então, começamos um processo inverso, de diminuição, de redução da carga tributária. O estado que mais reduziu carga tributária nos últimos 2 anos foi o Rio de Janeiro. Somado a isso, havia uma necessidade urgente de melhorar nossa parte administrativa. E no ano de 2020 eu vim aqui a Londres, também a Estônia e a Dinamarca, aprender sobre digitalização de governo. Como nós faríamos na perspectiva do governo mais célere, mais rápido, mais digital, para que o empreendedor se sentisse novamente bem-vindo ao Rio de Janeiro. Saímos das últimas colocações, hoje somos o 3º estado mais digital e que me perdoam os colegas, nosso secretário Mauro está aqui, nós temos a missão de tornar o Rio de Janeiro o estado mais digital do Brasil. Só com o processo de digitalização, de modernização, que nós voltaremos a ser um estado interessante. Aliado a isso, também começamos um processo de conversa, de diálogo internacional para trazer essas empresas de volta. O Rio de Janeiro, até o ano de 2021, Davi Alcolumbre, era o penúltimo colocado em abertura de empresas e o último colocado em empregos pelo CAGED. No ano de 2021, tivemos a grande virada de chave,
conseguimos fazer a maior concessão da história do Brasil, que foi a concessão da SEDAI. A concessão da SEDAI, além da outorga, de uma outorga de 25 bilhões de reais, ainda se tornou o maior projeto ambiental da história do Rio de Janeiro, que vai proporcionar a limpeza total da Baía de Guanabara em até 7 anos, e que nos deu a oportunidade de fazer um processo inverso. Enquanto empresas saíam do Rio de Janeiro, enquanto postos de emprego eram encerrados, hoje o Rio de Janeiro, tanto na abertura de empresa quanto na abertura de empregos, ocupa a segunda colocação no Brasil. E a grande virada de chave foi entender que o empreendedor, ele é nosso aliado. O empreendedor, ele tá aqui para gerar riqueza. E alguns dados desse novo ambiente de negócios, em 2023 foram mais de 295 mil novos empreendimentos no Rio de Janeiro. Outras grandes companhias passaram a dobrar a sua carga de trabalho lá, como a Jaguar, Volkswagen, Nissan, P&G. Mas não foi só isso. E aí, como a nossa ministra estava aqui, nós entramos de vez na Agenda 2030. Nós começamos, então, nessa perspectiva, criamos uma autoridade pública, e essa autoridade pública da Agenda 2030 fez com que o orçamento do Rio de Janeiro para esse ano, todas as ações estão ligadas a uma ODS da ONU. Cada ação de sustentabilidade, cada obra, cada ação social hoje, ela é vinculada a uma ODS. E a recuperação do Rio de Janeiro, que eu tenho falado, eu tenho bradado aqui, que nós precisamos, além da questão da reforma tributária, rever o Pacto Federativo, porque não é possível, João, e você passou por isso, que dos 4 estados que mais arrecadam para a União, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 3 estejam em regime de recuperação fiscal. Se nós não olharmos o Brasil sob a perspectiva dos estados que têm uma dívida com indexador de IPCA mais 4, enquanto o Brasil só cresce 1,5, 2, nós não conseguiremos diminuir os juros, meu querido presidente Campos. Nós não conseguiremos sair dessa letargia. Por isso, o Rio de Janeiro hoje defende que, além da questão da reforma tributária, nós também tratemos juntos a questão da dívida dos estados e da reforma do Pacto Federativo, meu presidente Rodrigo Pacheco. Não adianta a gente ficar mais uma vez falando em repartir o mesmo bolo e não começarmos a olhar formas de investir, de crescer o Brasil para que a gente possa aumentar esse bolo e assim trazer mais emprego, mais justiça social, mais dividendos para os estados. Nós temos que acabar com aquela lógica do imposto alto e uma base pequena de pagamento. Temos que, no Rio de Janeiro hoje, nós estamos diminuindo imposto, alargando a nossa base e fazendo o Rio de Janeiro ser cada dia mais competitivo para que a gente possa gerar mais emprego, mais perspectiva para o empreendedor e um ambiente melhor de negócios. Encerrando o meu tempo já, nós temos um pequeno vídeo e eu pedi para o João Dória para que a gente pudesse passar. E aí na resposta a gente vai falando, nós temos uma grande perspectiva. O Rio de Janeiro, para quem não sabe, 83% das reservas de petróleo do Brasil estão no Rio de Janeiro, 77% das reservas de gás natural do Brasil também estão no Rio de Janeiro, e nós trabalhamos hoje na perspectiva de ser o maior polo de hidrogênio verde e hidrogênio azul,
Essa pauta para nós é fundamental, essa pauta energética, e eu não tenho dúvida que, além disso, o nosso Porto do Açu, que também é o maior calado da América Latina, tem tudo para contribuir muito com o crescimento do Brasil. Queria agradecer mais uma vez e pedir para que passasse o vídeo. Muito obrigado. O Rio de Janeiro passou por períodos difíceis, com atraso de salário dos servidores, saídas de grandes empresas e um déficit de 23 bilhões de reais. Mas com uma gestão responsável e sempre aberta ao diálogo, o governador Cláudio Castro conseguiu elevar o PIB para 4,1% em 2021. Grandes empresas voltaram a acreditar e investir no Estado e o Rio se tornou um ambiente atrativo para os negócios, recebendo investimentos privados, gerando mais renda e vagas de emprego. O retorno de grandes eventos para o Rio de Janeiro também impulsionou o ritmo do crescimento econômico do Estado. Foram muitos os desafios, mas o governo não deixou de realizar diversas ações voltadas para melhorar a qualidade de vida dos fluminenses. E a concessão de saneamento inédita já começou a beneficiar milhões de pessoas. O Pacto RJ, o maior programa de investimento do Estado, possibilitou a criação de mais de 600 projetos com um capital de 17 bilhões de reais. O governo retomou obras emblemáticas, como a do Museu da Imagem e do Som e a reforma das estações do teleférico do Alemão. Em 2 anos, o governo trabalhou para diminuir a fome em todo o Estado, implementou o maior projeto de educação das últimas décadas e fez um investimento histórico na segurança pública, focando cada vez mais em tecnologia. A saúde não ficou de lado. O SAMU está chegando em todo o estado com novas ambulâncias para reduzir o tempo de espera no atendimento ao socorro. Ampliamos o Instituto Estadual do Cérebro, que é referência em cirurgias neurológicas, e estamos concluindo as obras do Rio Imagem Baixada, que vai permitir exames de imagem na Baixada Fluminense. Nas comunidades, o governo do Rio fez uma retomada territorial com o programa Cidade Integrada. Rios foram limpos e as escolas totalmente reformadas. Para os próximos 4 anos, o GovRJ vai gerar ainda mais empregos, investir mais 2 bilhões de reais no Pacto RJ, revitalizar mais estradas e iniciar uma nova licitação para operações do teleférico do Alemão. Foi pouco tempo para colocar a casa em ordem, mas já estamos retornando ao caminho certo. O Estado está pronto para receber empresas, turistas e fazer com que o Brasil e o mundo voltem a se apaixonar pelo Rio de Janeiro.